Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa segunda-feira, dia 2 de setembro, nosso primeiro programa nesse novo mês. E hoje nós vamos falar sobre o calor que deve atingir o nosso estado nessa semana e também sobre as queimadas que ocorrem tanto no Brasil quanto aqui no nosso estado. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, olhos também escuros. E ao meu lado esquerdo hoje, nós contamos com a presença da Ruth Santana, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ela é integrante do Labitave e se descreve como uma mulher preta, com cabelos escuros, cacheados, que estão presos e tem estrutura média. Bom, nós duas estamos de pé no estúdio. Atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro com a logo e o nome do programa. É nessa tela que são inseridos os conteúdos de vídeo ao longo do Conexões. Bom, e vamos começar com o nosso giro de notícias nacionais. A população brasileira é de mais de 212 milhões de habitantes, segundo os novos dados divulgados na última quinta-feira pelo IBGE. A estimativa revela o total de habitantes em estados e municípios e considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho desse ano. Essa projeção representa um número 5% maior do que aquele mostrado na última atualização do censo, realizado em 2022. Antes, os dados apontavam para um pouco mais de 203 milhões de habitantes no Brasil. Mesmo com a alta registrada até o mês de julho, o IBGE recentemente informou que a população brasileira deve começar a encolher, a diminuir, em 2042. 6 anos antes do que era previsto até 2018. São Paulo continua sendo a unidade federativa com mais habitantes. São quase 50 milhões de pessoas morando nas cidades paulistas, cerca de 21% do total no país. E agora a gente fala sobre meio ambiente. Desde o início desse ano, mais de 2 milhões de hectares do Pantanal foram atingidos por incêndios. Isso equivale a 15% do bioma, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na soma de todas as terras indígenas que integram o bioma, foram consumidos mais de 371 mil hectares. A maior parte dos incêndios ocorreu na terra indígena Caduel, onde o fogo atingiu mais de 300 mil hectares, o que equivale a 66% do território. Bom, e dos mais de 4 milhões e 700 mil doses da vacina contra a dengue que foram distribuídas no Brasil, pouco mais de 2 milhões foram aplicadas efetivamente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Esse que é o público-alvo definido para a campanha. Os números foram apresentados pelo Ministério da Saúde na semana passada, durante uma reunião da Comissão de Intergestores Tripartite, que foi realizada em Brasília. Bom, ao todo, 1.921 cidades foram selecionadas pelo Ministério da Saúde para receber as doses da vacina Qdenga, que é produzida por uma farmacêutica japonesa chamada Takeda. E essa seleção precisou ser feita em razão da pequena quantidade, da quantidade limitada de imunizantes a serem fornecidos pelo laboratório. As cidades contempladas nesse ano, segundo a pasta, compõem regiões de saúde classificadas como endêmicas para a dengue,
Então, se você tem em casa uma criança ou adolescente nessa faixa etária de 10 a 14 anos que ainda não se vacinou, corra para os postos de saúde. Bom, no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre saúde e também sobre meio ambiente. Tem informações sobre a onda de calor que deve atingir o nosso estado na próxima semana, que deve durar até o dia 15. E também vamos falar sobre incêndios e sobre a fumaça que encobriu a cidade de Goiânia na manhã dessa segunda-feira. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com conexões dessa segunda-feira, dia 2 de setembro. Você já deve ter percebido que Goiânia está mais quente, né? Isso porque uma onda de calor está se espalhando pelo país e deve influenciar as temperaturas aqui no estado de Goiás, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. A previsão é de que as cidades nas regiões norte e oeste do estado registrem até 40 graus. E essa onda de calor deve permanecer até o próximo dia 15 de setembro. E segundo o centro, há uma previsão de chuva, viu? Por volta do dia 15. Vamos esperar para ver se nesse dia a gente vai ser abençoado com um pouquinho de água, né? Mais de 100 dias sem chuvas aqui na capital. Bom, e falando também de clima, né? Hoje diversos bairros da capital amanheceram encobertos por fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, um incêndio que atingiu uma vegetação às margens da BR-153 e também focos de incêndio no Jardim Botânico há mais ou menos 5 dias foram os causadores dessa fumaça. O estado de Goiás registrou um aumento de 35% de incêndios no mês de agosto em relação ao mesmo período do ano passado. Só nesse ano foram mais de 7.800 incêndios registrados pelo Corpo de Bombeiros. Todo cuidado é pouco, né? Tanto para evitar incêndios, então não coloque fogo em lixo, restos de folhas. Tome muito cuidado para evitar incêndios e também, claro, tome cuidados para a sua saúde, como se hidratar bem, evitar se expor ao sol, né, nos horários mais quentes, entre as 10 e as 4 da tarde. Hidratar bem as vias aéreas para a gente conseguir passar esse tempo de seca, calorão e muita fumaça. E ainda falando sobre as queimadas no nosso estado, o governo de Goiás declarou situação de emergência durante 180 dias em 20 cidades goianas. Esses municípios são afetados por incêndios em áreas não protegidas e isso tem reflexos na qualidade do ar e na nossa saúde. Entre as cidades estão Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, Jaraguá, Lusiânia e a capital, Goiânia. Bom, além desse decreto, foi enviado à Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende instituir a Política Estadual de Segurança Pública de Prevenção e Combate ao Incêndio Criminoso em Goiás. E a pedido do Executivo, esse projeto deve ser apreciado pelo Legislativo em tramitação especial. A iniciativa pretende adotar medidas imediatas de conscientização em caráter educativo, por meio de campanhas informativas, além de obter a colaboração da sociedade civil, organizações não governamentais e entidades vinculadas ao setor produtivo para prevenir e combater os incêndios. A atividade de fiscalização também será reforçada e áreas atingidas pelas chamas podem ser alvo de perícia a fim de identificar a origem do fogo. Bom, e ainda sobre meio ambiente. Biomas como o Cerrado e a Mata Atlântica são considerados pelos especialistas como lugares-chave para a conservação da biodiversidade no nosso país e também no planeta. Juntos, eles representam quase metade do território brasileiro e possuem diversas espécies de animais. Mas, segundo um estudo da Universidade Federal de Lavras, ainda falta conhecimento científico sobre os animais mamíferos de médio e grande porte, em pelo menos 70% do cerrado, aqui no nosso estado. E a gente confere mais informações sobre essa pesquisa com o Amadeus Pamplona. De acordo com o Instituto Sociedade, População e Natureza, o Cerrado
possui quase 200 espécies de mamíferos e sabia que adquirir conhecimento sobre animais que habitam determinada área é necessário e também importante para planejar políticas de conservação da fauna? Exatamente, mas olha, no Cerrado isso parece ser um problema. Antes de continuar, eu vou fazer a minha descrição. Meu nome é Amadeus Pamplona, eu sou um homem jovem branco, com cabelos longos castanhos que estão presos em coque hoje, e também olhos escuros. Um levantamento inédito feito por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras revelou que mamíferos de 70% do Cerrado ainda são poucos estudados pela ciência. Ao todo, foram identificadas 116 espécies, das quais 9 estão em perigo ou perigo crítico de extinção. O trabalho aponta que a escassez de informação sobre mamíferos também atinge o bioma da Mata Atlântica. O levantamento mostra que algumas regiões desse bioma também não possuem estudo sobre mamíferos, como no litoral de Alagoas, no interior do Paraná e no norte da Bahia. O estudo ainda aponta que diversas espécies do Cerrado podem estar em risco de extinção por causa do desmatamento provocado pela expansão agrícola nas últimas décadas. E agora eu volto com vocês no estúdio. A gente agradece a participação e as informações do Amadeus e volta para falar mais uma vez de saúde e de vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás alerta toda a população sobre a necessidade de adoção de medidas de prevenção à Covid-19, em especial a imunização das pessoas que estão com o esquema de vacinação incompleto. Bom, segundo dados da Secretaria, houve um avanço da doença no nosso estado, com mais de 4.600 casos confirmados no mês de agosto. Provavelmente você conhece alguém que foi diagnosticado com Covid, né? A gente sabe que aumentaram os diagnósticos. E esse crescimento também foi verificado pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública, Dr. Giovanni Cisneiros, o LACEN, que registrou um aumento de novos testes para a detecção da doença, né? Um aumento de testes positivos, na verdade, para a detecção da doença. A alta de positividade saltou de 8% em julho para 23% no mês de agosto. Em 2024, já foram confirmados mais de 56 mil casos e 133 mortes por causa da Covid-19 em todo o estado. Então, para a gente evitar casos graves e mortes, a vacinação contra a Covid é essencial. A imunização está incluída no calendário nacional de vacinação para crianças entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 5 anos incompletos, quando a criança ainda não completou 5 anos. Além disso, a imunização também é indicada para grupos prioritários, para pessoas que não tomaram nenhuma dose e para aquelas que não completaram o esquema vacinal. Então, se você não sabe se tomou a dose, procure um posto de saúde. A vacina está disponível em 900 salas de vacinação espalhadas por todo o estado. Bom se vacinar para evitar pegar uma doença mais grave, ser internado. É só assim que a gente consegue, né, evitar que mais pessoas cheguem nesse estado. Agora, para a gente encerrar o programa, tem 2 dicas culturais para você nesse começo de semana. A Cerrado Galeria cediu uma exposição coletiva que reúne obras de mais de 15 artistas goianos e de outros estados. A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada até o dia 1º de outubro. Então você tem um mês aí para conferir. A Cerrado Galeria fica no setor sul e funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 horas da noite. Também aos sábados, das 10 da manhã à 1 da tarde. Oi, para você que gosta de cinema ou que gosta também de conhecer um pouco mais da nossa cidade, o Museu da Imagem e do Som, o MIS, recebe a partir das 2 horas de hoje a aula aberta sobre patrimônio cultural e sonoridades e sobre performances sonoras culturais da cidade de Goiânia. Quem vai oferecer essa aula aberta sobre esses temas são as professoras da Universidade Estadual de Goiás, do curso de Cinema e Audiovisual, Jorge Sinara, também Thaís Oliveira. A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, mas as vagas são limitadas e são só 24 participantes que podem participar, né, desse evento. Então, se você tiver interesse, vai lá no MIS a partir das 2 horas da tarde. Bom, se você quiser sugerir algum tema para a gente discutir no programa ou um evento para a gente divulgar, manda uma mensagem no WhatsApp. Nosso número é 629-9181-1406. Vai ele aqui na tela, ó. Pode tirar uma foto ou então anotar.
629-9181-1406. Além disso, a TV UFG tem diferentes redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Procura a gente por TV UFG, segue os nossos perfis, curte, comenta, compartilha os nossos conteúdos e, claro, manda sua mensagem para a gente. Eu e a Ruth nos despedimos nessa segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, meio-dia, tem mais conexões ao vivo aqui na TV UFG. Um forte abraço e até mais!